Olá pessoal, Juliano aqui falando, começando mais um episódio da Calmed Podcast e trazendo hoje um convidado muito especial para falar de saúde mental, que é um tema que está aí, né, muito em evidência, e trouxemos um convidado sim, que eu tenho muita estima. Seja bem-vindo, Tadashi. Gratidão. Obrigado aí pela tua presença, obrigado por você acreditar no nosso projeto e vir aqui pra gente bater esse papo legal. Eu que agradeço a oportunidade, vai ser muito bom. Tadashi aí, terapeuta transpessoal há 38 anos, né, Tadashi? Isso aí. E, poxa, a gente na pandemia aí, a gente estava conversando anteriormente, nossa, os seus vídeos foram de grande valia para minha família, para mim, para minha família. A gente começou a entrar fundo nessa parte de meditação por sua causa. Você foi um grande incentivador nosso com isso, né? Aí em casa a gente é muito adepto à terapia. Legal. Fazemos terapia psicanalítica eu faço há 15 anos, minha esposa também. E a meditação só veio a somar, Legal. né? Veio a somar para nós, com mais autoconhecimento, né? Fortalecendo a gente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aí da tua jornada, né? Lá atrás, como é que você começou? Como é que você começou a desenvolver isso? Doutor Juliano, deixa eu só fazer um parênteses antes. Claro. Porque é interessante, assim, porque uma das coisas que da pandemia pra cá, que eu mais escuto é assim, mudou minha vida. Porque você transformou. E eu falo, eu fui só um instrumento, né? Um canal pra colocar a meditação ali da forma como foi colocada. E eu falo que é coisa de Deus, que vai empurrando a gente. Não tinha nada programado isso, né? Aliás, eu sou completamente avesso desse negócio do mundo digital. Agora, o que eu gosto de ressaltar é: ninguém faz nada que você não se permita, né? Então é aquela história, a meditação foi legal, te ajudou sua esposa, ajudou sua família. Agora, porque vocês se comprometeram a se cuidar, né? Sim, mentalmente, emocionalmente, sim, fisicamente. Porque aquela história, eu tô ali fazendo a meditação às 6 horas da manhã todo dia, 4 anos. Mas se do outro lado a pessoa não tem interesse, não senta ali às 6 horas da manhã, não vai acontecer nada. Da mesma forma, como você falou, faz terapia, para pensar, 90% das pessoas não fazem terapia. É essa a realidade, né? Verdade. Então, assim, se não tem esse comprometimento, as coisas não acontecem. Até pra terapia, né, Tadashi? Tudo. Se você não tem um comprometimento, né, de estar disposto a falar dos seus defeitos, a Sim. falar das suas falhas, né? Eu vejo muito vídeo seu, né, que você fala até em relação aos pais, né? Sim. Né? Poxa, vai lá, faça as pazes com seu pai ou com a sua mãe, se você Sim. tem algum problema, resolva aquilo, né? Sim. E é muito, muito importante realmente esse comprometimento. Sem um comprometimento, a gente não tem, né? Não tem saúde mental, não tem saúde emocional, não tem saúde física. Então, assim, eu acho que outro dia, foi essa semana agora passada, você deve ter assistido, eu falei, a questão do compaixão por si mesmo e autocuidado, né? Ou seja, se não tem compaixão por você, você não vai ter pelo outro, né? E se não se cuida, você também não tem como cuidar do outro. Achei muito interessante, foi você colocou a metade da laranja, né? Exatamente. Eu comentei até isso com a minha esposa, outro dia eu falei, o Tadashi falou, poxa, aquela coisa, a minha metade da laranja. Não, você tem que ser uma laranja inteira, completa, e né, outra laranja ali, não metade, exatamente. Porque o outro não é capaz. Vão ser dois incompletos. Perfeito. Achei magnífico essa tua fala e corrobora com tudo isso que a gente está conversando, né? Se a pessoa não tem um comprometimento consigo mesmo, não tem como ela se comprometer com ninguém. Não. E aí a pergunta que você me fez, né? Como é que começou? Eu, na verdade, essa trajetória minha, eu comecei dando treinamento específico para o pessoal da área de vendas, né? Então, isso 78, 79, 1979, por aí. Só que a curiosidade eu conseguia capacitar algumas pessoas intelectualmente, ou seja, tecnicamente, para essa área de vendas, eu conseguia ajudar algumas pessoas. Mas a maioria, como isso é geral em todas as outras coisas, emperrava.
não andavam, as pessoas não conseguiam colocar em prática, consequentemente não trazia resultado. Só que eu comecei a perceber que o que travava a maioria das pessoas era exatamente a parte comportamental, que é o que a gente começou a falar aqui. Então, assim, não tem compromisso, acha que alguém vai dar uma receita mágica para as coisas acontecerem. Exatamente. E não adianta. E aí, na hora que eu saquei que o lance que pegava a maior parte das pessoas era a parte de comportamento, eu comecei a migrar e começar a fazer um trabalho muito mais na área comportamental do que técnico na parte de vendas, né? E daí que nasceu essa trajetória minha, porque eu fui aprofundando nisso e, cara, aí não parei mais. Maravilhoso. Parei mais. Então, e é exatamente o que hoje, pegando o gancho até do que a gente começou a falar, que é o comportamento. Ou seja, eu quero mudar, eu sei que minha vida não tá legal, que emocionalmente eu não tô bem, só que fica esperando assim que alguém vai fazer o milagre, que alguém vai dar uma receita, um remedinho, né? Exatamente. E, na verdade, esse remedinho não existe. Ou seja, a única solução que tem é o autocuidado, compaixão por si mesmo, e a partir daí a coisa transforma. Mas sem fazer esse movimento, não tem. Não tem. Não tem. A minha mãe é psicanalista Legal. E sempre me deu muito suporte com relação a isso. E a gente sempre conversou dessa questão da fórmula mágica, né? Todo mundo tá esperando não, me dá a receita do bolo pro sucesso. Pra paz, pra seja lá o que você tá buscando, não tem receita, né? Não. É isso que é interessante. Se a gente não busca isso, né? Se a gente não tem um investimento nisso, a gente não chega, né? Não. E até, só para fazer um adendo aqui, que coincidências são pseudônimos das obras de Deus, né? Eu fui num salão cortar cabelo e aí encontrei com o Dr. Juliano e conversamos ali 5 minutos e combinamos hoje de estar gravando esse podcast. É isso mesmo. E aí o que é interessante, porque ele comentando assim do objetivo da CalMed, que é exatamente ajudar nessa questão da saúde mental, da saúde emocional, da saúde física, né? E tem uma coisa muito interessante, porque isso inclusive é um estudo, né? Que as pessoas ligadas à área de saúde, normalmente, assim, o estudo foi mais com relação aos médicos, mas o fato cuidam excessivamente de outras pessoas, né? Salvam outras pessoas, cuidam de outras pessoas, mas não se cuidam. Exato. Né? Não se cuidam. Então, dentro da abordagem que eu acredito, né? E você já acompanhou muitas coisas, o fato como médico, como profissional de saúde, se você não sabe se cuidar, efetivamente você não consegue cuidar de outra pessoa. Consegue. Aí consegue intelectualmente, né? Sim. Racionalmente. Então é lógico, se formou, é médico, está capacitado de repente a ajudar. Mas efetivamente vai ajudar esse paciente se você sabe se cuidar. Exatamente. Né? E cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde física. Agora, não sabe se cuidar, esquece. Vai fazer alguma coisa pelo outro racionalmente, mas emocionalmente, espiritualmente, não consegue. Você não consegue ajudar. Acrescentar nada. Nada. A gente fez um podcast há um tempo atrás falando dos profissionais de UTI. Que você imagina uma pessoa sem um preparo emocional, que normalmente profissional de UTI, o que é a notícia que ele dá? Sim. Obviamente ele dá, olha, vai de alta, ótimo, mas a maioria das vezes ele vai lá falar de uma morte, uma perda de um ente querido, né? É óbvio que aquilo, uma vez, 2 vezes, 1000 vezes, se o cara não tem um preparo emocional, ele se abala com aquilo uma hora, né? Ele fica, acho que agitado, abalado, ansioso com aquilo, né? E eu acho que a partir daí a gente começa a ver o que a gente está vendo hoje, né? Eu posso falar com muita certeza para você que eu tô vendo um profissional de saúde hoje muito fragilizado emocionalmente. Isso aí. Que é o que você falou. Ô, Juliano, eu não sei se você assistiu a meditação hoje de manhã. Hoje não, hoje eu não consegui. Depois, se puder, assiste, que foi muito interessante, porque eu comecei pelo versículo bíblico, quando Jesus fala, se alguém bater numa face, dê a outra. Dê a outra. Né? Eu comecei a partir daí, o bate-papo foi em cima disso, que tem a ver com o que você está falando. O que acontece? Hoje eu estou chegando a uma conclusão que é o seguinte,
a maioria das pessoas, nós somos muito emocionais, sentimento, emoção, muito, e pouco espiritual. Eu não estou falando de religião, Sim, tá? Estou falando de espiritualidade. Então, as pessoas são muito racionais, né? Emocionalmente, sentimento. Então, assim, tem sentimento demais, emoção demais e pouca espiritualidade. E essa balança está errada. Deveria ser o inverso. Muita espiritualidade, ou desenvolver mais o lado espiritual, e menos sentimento e menos emoção. O que não quer dizer frieza, indiferença, porque aí começa a partir para uma outra doença dúvida. Nada a ver. Ou seja, e aí foi o que eu coloquei. Eu vejo assim, que Deus nos criou e faz com que essa parte de sentimentos e emoções a gente precisa vivenciar, sentir, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, para analisar o seguinte, eu não administro bem os meus sentimentos e as minhas emoções, tá? E ela tá lá em cima, né? Então pode ser com morte de pessoas, né, ligada à parte de saúde, então se trabalha dentro de uma UTI, mas existe uma diferença entre frieza e indiferença, que tem gente que camufla, né? Exatamente. Usa uma máscara de super-homem, Mulher Maravilha, e não se permite, por exemplo, sentir a tristeza, sentir o medo, sentir a raiva, seja lá o que for. Agora, o fato é, isso não quer dizer que esse sentimento e essa emoção não estejam dentro de todo mundo. Com certeza. Todo mundo vivencia isso, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, para analisar, o que não te permite dar outra face? Né? Leva um tapa, dá outra face. O que não nos permite dar a outra face? É exatamente a raiva, tá certo? O desejo de vingança, o ressentimento e por aí vai. Orgulho. Né? Orgulho. Agora, o que acontece? Na hora que acontece isso uma vez, duas, três, a coisa vai somatizando e aí uma hora o corpo vai... O corpo, né? O corpo, ele... entrar em colapso. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, é lógico que tem uma área da medicina que ainda não acredita nessa história, mas o fato, assim, é um fato que é real. Então, toda doença psicossomática, né, tem fundo emocional. Outro dia eu gravei um vídeo, um podcast, deu um reboliço danado, porque, inclusive, teve um médico que desceu a lenha, falou mal, e eu falei, ok, deixa ele falando mal aí. Mas eu fiz uma colocação que foi a seguinte: na minha leitura, dentro da abordagem da psicologia transpessoal, toda doença, ela tem um fundo emocional. Inclusive o câncer. Aí deu um chabu danado, porque o cara falou, prova isso e tal. E aí eu mostrei o ponto de vista da abordagem da psicologia transpessoal, e ele não aceitou e continuou batendo boca. Eu falei, não vou mais discutir. Sim. Então, assim, o fato é, se pegar, por exemplo, 97, eu fiz um trabalho com uma clínica de oncologia em São Paulo, onde eles me pediram, achei interessante demais, para fazer um trabalho para que os pacientes olhassem para o câncer não como um inimigo dele, mas como uma parte dele que estava se manifestando para avisar, sinalizar alguma coisa, alguma coisa não está bem. E aí, esse trabalho foi lindo. Então, assim, eu entrei nessa parte emocional, nessa parte psicológica, e, obviamente, tinham todos os médicos oncologistas que faziam um trabalho lindo lá. Agora, o que é interessante? De novo, assim, isso pode chocar alguns médicos, né? Mas a alma, ela já tinha sinalizado que alguma coisa não estava bem na minha vida, na sua vida. A alma já deu o alarme ali. Só que a gente está fora de sintonia, a gente não cuida da saúde mental, não cuida da saúde emocional, não cuida da saúde física. Aí o que acontece? Isso vem para o corpo. Na hora que vem para o corpo, o que a gente faz? Agora eu vou cuidar. Né? Então é o ver para crer. Ok. Então, se precisa de ser dessa forma, vai ser dessa forma. Né? Mas o fato é assim, a alma, de alguma maneira, ela sinaliza que alguma coisa não está bem. Exatamente. Né? Ou o ritmo de trabalho, ou a negligência com a saúde mental, emocional, física,
Não importa. Agora, na hora que vem pro corpo, eu falo assim, já pode ser tarde demais, mas Sim. nessa hora que eu vejo que a doença tá aqui, agora eu vou cuidar disso, né? Então, Não precisa ir muito longe. A gente vê psoríase, né? Surgiu, mas como que surgiu? Né? Poxa, aí você vai a fundo, você vê que tem uma coisa psicossomática muito forte, né? Muito forte. Total. Né? Então, até esse médico que você me contou agora que criou essa polêmica com você, até esse ceticismo de não, me mostra o trabalho. E até isso é um mecanismo de defesa, porque imagina, pô, se você não me demonstrou, como a doença apareceu? Né? É até é um medo, né, que ele tem, né? Sim. Que ele fala, poxa, existe e pode acontecer, não, mas eu quero dado científico. Sim. E a gente vê que não é sempre assim, né? É o que eu falo, eu acho que tem fundamento, ok, que de repente aprendeu desse jeito, porque a faculdade ensinou desse jeito, eu não acho que tá errado, não, tá certo. Sim. Agora, o que precisa entender, assim, que o ser humano é único, né? Não tem como chegar, criar um padrão e falar, vai ser desse jeito. Tanto que a prova disso é que tem remédio que funciona para você e não funciona para mim. Não funciona para você. Tá certo? Com a mesma doença. Então, eu falo que o ser humano é único. Tem uma passagem que falar isso para médico é um treco para você não, mas assim, para muitos médicos é um treco muito polêmico, né? Mas na África, inclusive assim, uma parte, por exemplo, da formação em constelação familiar começou por esses estudos, né? E nessa tribo na África, quando alguém está doente, eles reúnem a família, fazem uma oração e alguém da família tem um sinal, uma canalização para ir para a floresta e achar uma planta, uma erva, uma raiz que de repente vai ser a cura para aquela pessoa. E faz chá, faz uma comida, o fato é a pessoa come aquilo, bebe aquele chá e se cura. Ok. Aí outra pessoa da família tem o mesmo problema. Aí vai pensar assim, não, já sei, é aquela raiz, é aquela árvore. Não é. Juntam novamente, rezam novamente e alguém na família tem um chamado. Pá. E aí outra pessoa vai e de repente é outra árvore, é outra raiz. O que eu quero mostrar com essa situação? O ser humano é único. Concordo. Tá certo? É único. Então, eu sinto assim, obviamente que tem as evidências, né, da ciência, da medicina. Não, também concordo. Aqui, ok. Mas eu deixo só contar uma passagem, porque esse negócio é muito interessante. Você falou comigo da psoríase, 98, mais ou menos. Rafael nasceu em 95, mais ou menos 98. Juliano, eu tive um problema de pele, mas era o treco assim mais horroroso que nojento, falar a verdade. Porque minha pele purgava. Tá? Corpo inteiro? Corpo. Não, aqui, rosto, peito e braço. Eu tenho cicatriz até hoje. E aí coçava e piorava, porque lesionava, e aí purgava mais ainda. Mas era nojento. Eu passei 3 anos. Para vestir camisa de social, eu colocava uma camiseta por baixo para não sujar a camisa, porque, cara, não parava. Aqui no rosto, eu andava com lenço de papel e enxugava assim. Ó. Nossa Senhora. Tá? 3 anos. Os melhores dermatologistas que você falar, fulano de tal, fui. Ciclano, fui também. Tá? Campinas, fui. São Paulo, mais de 10 vezes, fui. Eu fiz 6 biópsias. Tá? Aí, a penúltima médico que eu fui, me falaram assim, esse cara, ele é do Hospital São Luís, e ele é contratado de tal laboratório, porque para diagnóstico... Não tem igual. Eu fui no cara. Ele me pediu uma batelada de exame. Eu lembro que eu acho que levei quase 20 dias para levar todos os resultados para ele. Tá? Mas era uma bíblia, assim, ó. E cheguei lá, entreguei o resultado para ele. Ele levou quase meia hora para ver todos os exames. Quando acabou, aí ele falou comigo assim, ó, tem uma piadinha no meio médico, que quando o médico é incompetente, não consegue dar um diagnóstico,
era melhor que esse paciente tivesse procurado o médico vizinho, porque aí incompetente era o vizinho, não era ele, né? Aí eu falei, ok. E aí? Ele falou, Tadashi, você não tem nada. Eu não tenho um diagnóstico para te dar. Eu falei, ok. E aí ele falou, vou te indicar o fulano de tal, é um professor da Escola Paulista de Medicina, não olha pro consultório dele porque ele parece professor Pardal. Mas o cara, assim, para diagnóstico ele é muito bom. Eu falei, pô, mas me falaram que era você. E falou, não, vai nesse cara, e eu fui. Aí ele fez outra biópsia, foi a sexta e a última biópsia. Levou muito tempo a ficar pronta essa biópsia, que eu não lembro como é que é o nome. O fato é que quando eu fui pegar o resultado, ele falou comigo assim, olha, eu não sei o que você tem. Eu não tenho diagnóstico para te dar. Eu vou te sugerir que você tome talidomida, que é proibida a venda disso, né? E aí eu falei assim, mas você tem certeza que isso vai curar? Ele falou, não, é uma tentativa. Eu falei, esquece, estou cansado, obrigado e tal. Fui embora. Enquanto com uma amiga minha, ela chega para mim, e ela já tinha me visto desse jeito, ela falou, vai na minha médica. Eu falei, quem que é sua médica? A doutora Ana Silvia. Ela é homeopata. Eu falei, vou. Incrível. Tô curado, cara. Incrível. Com homeopatia. Aí, um médico, que eu não vou dar nome, aqui de Campinas, eu fui nesse médico porque queria mostrar o que tinha, o resultado que já tava, né? Aí ele falou, o que você fez? Eu falei, fui numa médica homeopata. Ele riu, ele falou, vai num médico de verdade. É isso. Eu falei, mas ela é médica, só que tem formação em homeopatia. Aí ele riu e tal, e ok. Mas o fato é o seguinte, essa médica só chegou pra mim e falou assim, eu só preciso de você de paciência. Eu falei, pra quem tá 3 anos assim, eu sei que em 6 meses eu tava 100% curado. Nossa Senhora, impressionante. 100% curado. Então, ela, inclusive, ela dá aula hoje na minha pós-graduação, que eu tenho uma pós-graduação em terapias integrativas, né? Ela hoje é professora de uma das disciplinas. Porque, assim, o que eu quero com toda essa história? O meu sonho é unir ciência com consciência. Perfeito. Sabe? Não com racionalidade, mas ciência com consciência. Porque na hora que unir isso, né, eu falo, aí eu acho que os médicos vão se tornar curadores. Sem dúvida. Que é o papel deles, né? Então, é o que eu estava te falando, esse ceticismo, às vezes, ele faz mal, né? Porque, às vezes, eu acho até que é uma questão de... É um mecanismo de defesa mesmo, né? É um mecanismo de defesa de dizer, não, se a gente tinha muito... o cara infartou. Mas ele infartou porque era diabético, porque ele tinha outras comorbidades. E a gente começou a vir agora a ver menino de 30 anos infartando. 27 dias chegou no hospital nosso lá, que a Calmed atende, 27 anos com eletrocardiograma de infarto. Aí você fala, pera um pouquinho, né? Não, mas tudo bem, ele tem uma anomalia genética. E aí? Não vimos nenhuma anomalia genética, né? O pai não tinha histórico. Então, e essas coisas me fazem exatamente crer que há algo mais. É claro que o estudo, é o que você falou, ele vai te guiar, ele vai te dar um norte, mas você não pode ser, né, só aquilo. Então, quando você começa né, igual o nosso caso, que procurou uma terapia, está procurando algum meio, você começa a ver que existem outros caminhos. Sim. A minha esposa está fazendo medicina chinesa. Que legal. Acupuntura. E eu tô achando super interessante, ela tá super feliz, né? Mas tem colegas que, né, veem ela contando, mas era pouco, medicina chinesa, tá, o ponto. Então tem gente que não acredita mesmo, né? Sim. E ela, né, consegue tirar a dor, aliviar a dor, como que não funciona, né? Então é isso, eu acho que é tudo uma questão de né, a gente, você vê, esse teu caso foi magnífico. Ô, doutor Juliano, eu tenho 3 médicos trabalhando na minha equipe, né? E um deles, que é o doutor Souza, ele foi secretário de saúde de Osasco, então é uma pessoa assim, que eu gosto muito.
eu admiro muito ele. E ele fala uma coisa tão interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que ele fala assim que os médicos, né, não tem nada errado, mas é como aprenderam, como é feito, eles aprendem a ser médico de corpo. Tá? Só que para fazer uma medicina de verdade, os médicos precisam ser médicos de corpo e de alma. Né? E aí ele comenta uma coisa que é muito interessante, e inclusive nesse curso do dia 28, que eu estou te chamando para ir, agora de julho, ele fala que ali ele começou a jornada dele, a partir desse curso que eu vou dar dia 28 de julho, ali ele começou a jornada dele para se transformar em médico de alma e de corpo. Né? E aí, efetivamente, pode ser um canal de cura mesmo para essa pessoa que está sentada ali, para aquele paciente. Né? Sim. Então, isso é muito interessante. E aí tem a ver com a saúde espiritual, né? Que eu falo de saúde espiritual, mas assim, que engloba toda a parte da nossa saúde emocional. Né? Porque, quer ver uma coisa curiosa? Na minha pós-graduação, eu chamo de tríade da vida desejada, né? Que é a saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual. O espiritual englobando a totalidade, que entram os sentimentos e as emoções. Né? Agora, a curiosidade é qual dessas saúdes afeta em qual? Né? A saúde mental, a saúde emocional e a saúde física, e a saúde emocional, a saúde espiritual. Porque se fisicamente você não está bem, não cuida da sua saúde física, isso vai afetar a sua saúde mental, que vai afetar a sua saúde emocional. Concorda? Com certeza. Ou seja, então, qual afeta em quê? O problema é que, às vezes, assim, acha que só cuidar do corpo, só atividade física vai resolver. Não vai. Não vai. Porque tem a saúde mental, porque tem a saúde emocional, ou seja, todos os profissionais precisam de cuidar de tudo isso. E aí entra essa coisa que a gente está falando de ser médico de alma, né? É cuidar desse ser. Sim. Que é diferente desse ser, que é diferente de outro ser, né? E, infelizmente, assim, olha de uma forma, assim, como se fosse padrão, assim. Um padrão, né? Desse jeito. Não Isso. é, né? Não é. A gente vê muito também, né? Aquela... Parece chover no molhado, mas é verdade isso, né? O paciente do leito tal, o paciente da fratura, o paciente... A gente vê muito isso, né? E a gente vê que realmente acaba sendo uma coisa não individualizada. Sim. Né? E muitas das vezes você não obtém resultado esperado naquilo. Você fala, poxa, mas peraí, eu já fiz de tudo, já usei todas as medicações que eu sempre usei para tratar esse tipo de doença. Sim. Como que esse cara não evolui? Né? Então, é exatamente isso. Eu vejo exatamente dessa forma que você está falando, concordo muito com o que você fala e acredito muito nisso. Acredito que a mente, o corpo, eles têm que estar alinhados. Tem que ter um alinhamento. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. E aí tem um ponto curioso, né? Porque, assim, ok que a medicina, de alguma maneira, hoje, ainda está muito, assim, cuidando do corpo, né? Mas tem um ponto que é curioso, porque é o que a gente falou no início. Antes do corpo adoecer, a alma já tinha sinalizado que estava doente, né? E aí, eu acredito nisso, né? Então, assim, na minha pós-graduação, a gente trabalha exatamente essa integração e esse cuidado com o ser, né? E aí, isso vem para o corpo e, consequentemente, consegue curar a parte do corpo também, né? Eu queria até te perguntar uma coisa, aproveitando que a gente está falando isso. Você sentiu, eu pelo menos notei muito isso, que após esse período da pandemia, você sentiu que as pessoas, sei lá, pioraram? O que você sentiu do pessoal pós-pandemia? Aquela, não só com a questão das mortes que a gente vivenciou, mas aquele pânico instalado, né? A máscara, não sai de casa. Você não achou que isso trouxe uma consequência muito desastrosa para todo mundo? Juliano, acredito. Eu falo que emocionalmente, né?
espiritualmente, tudo que a gente viveu durante a pandemia, né, o medo, a insegurança, a raiva, a tristeza, ou seja, esses sentimentos e essas emoções que a gente está falando aqui, tudo aquilo, a maioria das pessoas continuou fazendo o que sempre fizeram. Jogaram para debaixo do tapete. Né? Tem que seguir a vida, porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro. E, na verdade, assim, literalmente levantaram o tapete de novo, porque antes da pandemia já faziam isso, né? De colocar sujeira debaixo do tapete. E agora acabou a pandemia e aquilo tudo que a gente viveu durante a pandemia, né? As emoções e sentimentos, aquilo não foi digerido. Essa é que é a verdade. Para a maioria das pessoas, né? Concordo. E aí jogaram para debaixo do tapete. Agora, quem faz terapia, quem vem fazendo esse caminho de autoconhecimento, de alguma maneira foi elaborando toda aquela dor, aquela tristeza que a gente viveu. Agora, como a maioria jogou para debaixo do tapete, aí eu te respondo da seguinte forma. Essa bomba está começando a estourar agora, né? Porque não é em 24 horas que emocionalmente a coisa vem, né? Agora, essa coisa está começando a pipocar, está começando a sair debaixo do tapete. E aí o que a gente começa a ver, né? A minha certeza absoluta que eu tenho, emocionalmente, né? Espiritualmente, a gente está pior do que estava. É assim também que eu vejo. E aí eu conto essa passagem porque isso foi tão impactante para mim, você deve ter escutado já eu falar. Em 2020, especificamente, final de 2020, eu fiz uma live com uma professora de Harvard. E aí eu fiz um comentário na época, eu falei, mas essa pandemia vai ensinar pra gente, a gente vai sair melhor, a humanidade vai aprender, é muita dor, a gente vai sair muito melhor. 30 mil pessoas assistindo a live. Aí ela falou comigo assim, você acredita nisso? Eu falei, lógico. Ela falou, você é bobinho, né? Eu falei, por que eu sou bobinho? Fiquei com raiva, óbvio, né? Mas falei, por que eu sou bobinho? Ela falou, deixa eu te explicar. Enquanto humanidade é humanidade, tá? No varejo, ou seja, no pequeno grupo, meia dúzia de pessoas, isso que você está falando, eu concordo plenamente. Vão sair melhor, vão aprender com essa pandemia e vão se transformar, mas é no varejo. Isso. Agora, no atacado, no grande grupo, no povão, ela falou, esquece, porque as pessoas vão sair piores do que elas entraram. E é isso que a gente está vendo aí. Ah, né? Sem dúvida. Então, eu bato nessa tecla, mas infelizmente ainda, isso inclusive está na Bíblia, né? A humanidade só vai aprender pela dor. Ainda precisa ser pela dor. Então, assim, tem que levar mais pancada, tem que levar dar mais cabeçada. Uma mestra minha na Índia, eu até já falei sobre isso, ela falava em 2021, a próxima pandemia vai ser de saúde mental. E a gente está vivendo isso. Tá aí, chegou. A gente está vivendo isso. Então... Chegou. E chegou dessa forma, né? Eu estou observando muita gente que não consegue buscar essa ajuda, né? De uma psicoterapia, né? De uma meditação, trocando isso tudo por remédio. Né? Sim. Eu tomo um remédio para ansiedade, eu tomo um remédio para dormir, eu tomo um remédio para ficar acordado, e assim vai. Né? E é o que você falou, a sujeira tá ali embaixo do tapete. Só que eu acho que você tirar o tapete é difícil. Né? Muito porque você vai ter que mostrar um lado seu que você não quer que ninguém saiba, né? Essa é a verdade. Exato. Só que esse lado sombrio, seu, meu, de todo mundo, se você observar, é igual. Esse lado sombrio é igual. Porque o medo é medo. Não tem, medo disso, medo daquilo. É medo. Não interessa de exatamente. quê. Medo. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Insegurança. Cara, todo mundo tem. Raiva, impaciência, intolerância, todo mundo tem. Agora, eu não posso mostrar porque vai ser um lado vulnerável meu, é feio, não importa. Isso. E, na verdade, assim, enquanto não olhar para essas coisas, por isso que eu falei, até a gente começou o podcast e eu falando exatamente isso, porque na minha cabeça o grande problema é que a gente é muito emocional, muito sentimento, e isso não permite a nossa evolução.
né? Não é eliminar, mas aprender a administrar e ser mais espiritual, né? Menos emocional. Agora, como que vai fazer isso? Autoconhecimento. Então, é terapia, vivência, curso que te leva nesse caminho. Tem que ser, não tem outro caminho. Então, por exemplo, meditação. E aí é uma coisa interessante, porque, quer ver? Eu estou dando uma mentoria, essa mentoria chama Extraordinariamente. Tá? É muito curioso isso, porque eu falo assim, que as pessoas, que foi o início nosso que a gente começou a falar aqui, as pessoas querem um milagre. Alguém faça um milagre. Mas elas não querem ser o milagre. Né? Mas querem que alguém faça um milagre. Esse milagre é assim, eu quero um remedinho que vai me fazer dormir. Ok. Vamos pegar esse gancho. Juliano, eu não conheço pessoa que já teve mais problema de insônia do que eu. Tá? Obviamente que, num passado, a forma que eu conseguia dormir era com medicação psiquiátrica. Sim, já. Ok. Aí um dia caiu a ficha, eu falei, peraí. Esse sono veio desse jeito, tá? Que eu venho tendo, não é um sono que descansa. Porque eu acordava cansado. Eu falei, tá tudo errado. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou checar meu estilo de vida. E foi o que eu fiz. Comecei a fazer um levantamento na hora que eu acordava, o que eu fazia, o que eu não fazia, e até chegar a hora de ir pra cama. E eu cheguei a uma conclusão assim, que o meu estilo de vida era um estilo de vida para ter insônia mesmo. Tá certo? E aí eu resolvi começar a mudar a minha vida a partir da hora que eu acordava. Meditar, fazer atividade física, ter uma boa alimentação. Hoje não mais, porque às 8 horas da noite eu ainda estou ligado, conectado com esse mundo digital, né? Sim. Eu só acabo por volta de 20, 45, mais ou menos. Mas antes da pandemia, quando eu fiz esse levantamento da minha insônia, eu desligava o celular na garagem de casa. Eu tinha esse compromisso com a minha esposa. Não é depois que eu entrasse em casa. 6 horas da tarde, 7 horas da noite, na hora que parava o carro na garagem de casa, desliga. Não é modo avião, Wi-Fi, desliga. Porque eu começava a desacelerar a partir do momento que eu parava o carro na garagem de casa. E aí ia desacelerando, para chegar 8, 9, 10 horas da noite a 10 km por hora. Exato. E aí eu conseguia dormir. Você falou um vídeo, você fez um Exatamente. vídeo sobre isso. Agora, eu chego a 120 e continuo a 120, computador, rede social, não vou dormir mesmo. Exatamente. Então, tirei a televisão do meu quarto e aí eu fui eliminando. Computador, depois das 7 horas da noite, não ligo. Então... Isso é uma dica legal também pro pessoal, né? É uma coisa que né? Te beneficia no sono, e o sono a gente sabe que é muito importante, né? Fundamental. Muito importante. Então, são essas coisas que eu fico pensando, né? E aí, nessa mentoria, teve um aluno que chegou para mim e falou, mas só isso que você fez? Eu falei, como só isso, cara? É esse o problema das pessoas acharem que só isso. Esse só isso você faz? Ele falou, não. Eu falei, então continua com insônia. Tá certo? Porque parece que é muito fácil, mas é o comprometimento que a gente falou no início, né? Então, comprometimento com a minha saúde emocional, com a minha saúde física, com a minha saúde espiritual. Ou seja, isso que eu comecei a fazer me fez dormir. E hoje eu durmo, né? Tem um ritual do chá que eu faço toda noite, que é chá que vai me ajudar a dormir. Né? Você encontrou um caminho, né? Então, qual que é o problema? É que as pessoas, que seja uma coisa muito simples, mas... E aí tem essa mania, só isso. Só que só isso, elas não querem se comprometer com só isso. Meditar. Tá certo? Para ter saúde mental, que vai ajudar na saúde física, né? E as pessoas não querem ter esse comprometimento. Então, só isso, e acha que... Mas vai fazer. Exatamente. Mas a pessoa que está te dizendo só isso, muitas vezes, ela está tomando as medicações e está aumentando as doses das medicações. Já tive muita gente que, inclusive colegas, né? Que, óbvio, né? A gente não cita nome, não vai expor ninguém, o objetivo não é esse. Mas que toma uma dose de uma medicação X, né? Prazolam para dormir. Depois de um certo tempo, aquela dose já não é mais o suficiente. Aí ele aumenta a dose.
daquela medicação. Aí ele volta a dormir. E assim vai, até o momento em que, assim, você não consegue já nem tirar essa droga dessa pessoa mais, a não ser que você faça um trabalho, assim, muito focado, uma coisa muito direcionada, porque é difícil você tirar, né? Dá uma abstinência e dá. Então, assim, é esse o ponto. Igual você falou, lá atrás eu precisei tomar, né? Claro, eu acho que tá dentro também. Mas, poxa, peraí, tem que dar um, né? Opa, pera um pouquinho. Eu acho que eu tô tomando muita medicação para dormir, ou tô tomando muita medicação para ficar acordado. Será que eu não tô dormindo direito? É esse questionamento que você fez, né? E que eu fiz também na minha vida lá atrás. Falei, opa, pera um pouquinho, uma coisa não tá legal, né? Deixa eu... Né? Quando eu estava na minha parte da residência médica, em anestesiologia, eu me lembro que eu acelerava demais, era plantão, às vezes 48 horas, final de semana, e não desligava, e chegou uma hora também, o corpo começou a me dar sinais. Um dia eu tive uma sudorese, taquicardia, né? E eu falei, poxa, eu tô com algum problema cardiológico. Não, o diazepam é que me ajudou. Então eu falei, opa, pera um pouquinho, alguma coisa aqui tá errada. E aí eu fiz muito esse investimento também, que foi o que me ajudou muito, né? Me ajudou muito. E acredito que você também. Sem essa consciência, sem olhar para dentro, né? Que é exatamente o que você fez. Sem olhar para dentro, não tem cura. Ou seja, ficar olhando para fora e não olhar para o que tem que olhar, né? Não tem essa transformação. Né? Não tem. E aí é a questão que você falou. Levantar o tapete e olhar para aquilo que está ali de baixo não é bom, mas é aquilo que vai curar. Exatamente. Exatamente. É o próprio veneno, né? E é isso. Você, lá atrás, quando você estava falando que você começou a fazer esse trabalho, tudo, quando que você começou a de fato, a trazer as pessoas meio que para essa tua jornada, você começou a entender que você estava fazendo uma diferença? Quando que isso começou, assim? Quando eu quebrei. Eu quebrei de perder tudo na vida, né? Não tinha dinheiro para pegar ônibus. A virada total para fazer o que eu faço hoje foi a partir daí. E assim, o ponto, assim, quebrei porque eu comprei um negócio de um grande amigo, né? E é amigo mesmo. O cara não me passou para trás, não fez nada de errado. Mas eu confiei demais e não fiz a coisa profissionalmente. E aí, cara, tinha 7 anos que ele não pagava ICMS. E eu comprei tudo de porteira fechada e é lógico que a bomba estourou na minha mão e eu tive que pagar. E a hora que eu paguei 7 anos de ICMS, eu quebrei. Porque não tinha mais dinheiro para tocar um negócio. E aí desse ponto, 1 ano, né? Fiquei passando um perrengue danado. Daí é que caiu essa ficha de olhar para dentro e... Cara, você não tem que culpar ninguém, porque quem foi incompetente não foi profissional, foi você. E aí que eu comecei a assumir, assumir a responsabilidade, porque assim, a tendência qual é? Pô, o cara que me roubou, porque o cara que me enganou... Não, ele fez um negócio. Agora, quem que deveria pegar certidão negativa ou mudar a razão social? Eu, né? Mas não fiz, ok. E na hora que eu assumi essa responsabilidade, aí que caiu essa ficha que, cara, olhar para fora não vai resolver nada, né? Então, ou eu olho para dentro e olho para debaixo do tapete e vejo que não é bonito, que não é legal, mas que é aquilo que vai me curar, daí é que começou essa transformação toda. E chegou no ponto que chegou. Então, e é bonito, né? Por exemplo, autoconhecimento. Uma das definições é olhar para dentro. Meditação. A definição que eu mais gosto é parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. É isso que é meditação. Então, exato. É o caminho, não tem outro. Não tem outro. E é interessante que lá em casa, quando a gente começou a seguir você e tal, e fazer as meditações, e as crianças todas as vezes, né, nas fases que eles passam, né, tô com medo de dormir sozinho e tal,
faz a respiração do Tadashi. E eles faziam a respiração e muitas vezes dormiam. Legal. Só com a respiração, né? Você vê a importância, né, disso, né? Respira, prende, solta. Começaram a fazer esses exercícios e dormiam. Muito legal. Eu falei, nossa, olha que efeito positivo, né? Muito legal. E aí o que eu estava te falando antes da gente começar esse podcast, né? Você vê a importância disso, né? Quando a gente estava vindo aqui gravar, o meu filho falou, quero conhecer o Tadashi, eu quero ir lá para ver o Tadashi. Fez questão de vir te conhecer, né? Então, muito bom. Isso para nós é uma alegria, é uma satisfação enorme, enorme. Muito legal. Agora você vê, existem algumas escolas que hoje, por exemplo, dentre as disciplinas, uma delas é a meditação, né? Existem algumas escolas que já estão implantando. Isso faz uma diferença tremenda, né? E outro que criança, eu falo assim, cara, é macio, né? Pega fácil, aprende fácil. Impressionante. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora, esse lance que você falou é uma coisa interessante, né? Uma das coisas que eu incluí no meu ritual para dormir já é sentado na minha cama. É a última meditação. Eu sento, encosto na cabeceira da cama, medito 10 minutos. Respiro, sem música, sem nada. Medito 10 minutinhos, só escorrego e pá. E durmo. Fantástico. E durmo bem. Então, assim, deitar e dormir. Então, tem dia que eu consigo dormir 8 horas da noite. 8 horas da noite estou dormindo. Acordo 15 para 5 todo dia, né? Que aí eu vou meditar até 15 para 6. E às 6 horas eu entro para a roda de meditação lá no Instagram, no YouTube. Mas o fato, assim, o meu último ritual do sono já é sentado na cama, encostado na cabeceira, eu medito 10 minutos. Agora, por quê? Porque a meditação relaxa. Sim. E, obviamente, que ajuda também no processo de sono. Então, e para criança é fantástico, né? É muito bom. Criança é fantástico, porque hoje é tudo muito acelerado, é muito incentivo, é muita coisa. Então, precisa. Eles pegam aquelas telinhas, né? E eles vão passando aquilo, né? Fica numa... né? Então, eu vi esses dias o Augusto Cury falando como a mente... O síndrome do pensamento acelerado. Sim. Muitos diagnósticos estão sendo de TDAH, né? E, na verdade, não. É uma síndrome do pensamento acelerado. É um pensamento acelerado. A pessoa não foca. Sim. Não consegue focar. Não consigo olhar para cá e colocar foco nisso daqui, porque a minha cabeça tá pensando, tá projetando, né? Essa geração... Você já ouviu falar, né, da geração Z? Sim. Que tá rodando hoje aí. Cara, indisciplina, falta de foco, não consegue. Então, eu falo, ok, tecnologia é um treco fantástico, né? Se pensar medicina, sabe? Hoje, com tecnologia, é um negócio maravilhoso, né? Você fala, cara, como é que o cara conseguia fazer medicina antigamente, né? Sem essas coisas tudo que existem hoje. Eu falo, cara, não sei como é que faziam, mas o fato eu acho que tudo isso usado com consciência e com amor, né? Celular, computador, eu falo, é fantástico, né? Agora, sem consciência e sem propósito, né? É uma perdição. Sem dúvida. Perdição. Sem dúvida. A nossa própria mente, né? Às vezes nos sabota, né? Sim. Eu acho muito interessante vários vídeos que você fez e algumas coisas que eu escuto, né? A mente, ela tá o tempo inteiro, né? Então, assim, se é uma ferramenta que você sabe usar, ela é ótima, mas Sim. se usar de forma errada também, ela te joga lá para baixo, né? Então, acho que esse é o ponto, né? É saber usar a ferramenta. Exatamente. Eu me lembrei de uma coisa quando a gente conversou pela primeira vez, que você falou, eu não tenho WhatsApp. Não. Graças a Deus. Não. Que é uma coisa também, né? Que você fica... Preciso responder agora. Né? Antigamente, eu lembro das conversas com os hospitais, né? Você me responde e-mail? Respondo e-mail. Então, o e-mail chegava, você respondia daqui 2 dias, tá? 1 dia. Agora não. Resposta é imediata. Tem que ser já. É já. Né? É já. Então... Eu não dei conta. O WhatsApp... Até falar a verdade, assim, há uns 60 dias atrás,
Eu cheguei a ir na operadora que eu ia pegar um chip virtual só para ter o WhatsApp. Mas aí depois eu fui averiguar como é que era aquela história, o pessoal falou, ó, eles vão descobrir que você tá com WhatsApp. Aí eu falei, então esquece, vou continuar sem WhatsApp, não preciso. Ah, tá perdendo negócio. Tô não, sabe? Não. Tem e-mail, tem telefone, tem FaceTime. Então assim, cara, tem outros meios aí. Mas eu acho que são dois movimentos aí que são muito interessantes, né? Porque tinha gente que me dava bom dia pelo WhatsApp, só que a hora que eu encontrava com a pessoa, não olhava nos meus olhos e não me dava bom dia. Eu falei, quer saber de uma coisa? E aí, quando eu não dava bom dia no WhatsApp, eu achava ruim. Sim. Né? Agora, pessoalmente, olhando nos olhos, não dava bom dia. Eu falei, não, tem alguma coisa muito errada nesse negócio aí. E aí, sei lá, vou dar um número aqui chutado, mas tipo 3.000 grupos, sabe? E não respondia, brigava, achava ruim. Sim. Pode ser um bom dia, né? Eu falei, não. Então... muitas vezes eu também tenho que saio, não tento sair, não respondo muitas vezes, não de propósito, porque não dá, né? Eu não consigo, é muita informação, é muita coisa, não dou conta. Muitas vezes eu até falo para as pessoas, olha, me desculpa, a pessoa manda uma coisa aqui, vai descendo, você fala, não dá, perdi. Não. Então, realmente é uma coisa muito insana, né? Uma coisa que deixa a gente mais agitado mesmo. Não tem como. E você não quer deixar um recadinho aí pro pessoal que está assistindo a gente, para os médicos, para as pessoas aí que estão até para seguir você, né? Bom, eu tenho um Instagram, né? @TadashiKadomoto. Nesse Instagram, todos os dias às 6 horas da manhã, a gente tem uma meditação ao vivo, que eu acho que pode ser útil para quem não faz, e pelo menos para aprender e tentar. Só fazendo uma pausa, é muito útil, viu? Siga o Tadashi. Obrigado. Eu penso assim, ó, eu vou falar de novo de um dos sonhos que eu tenho, né? Unir ciência com consciência, né? E amor com espiritualidade. Tem um médico que eu vou dar nome porque admiro muito e eu tenho autorização dele para falar o nome dele, que é o Dr. Diandro Mota. Ele dá aula na minha pós-graduação também em terapias integrativas. Ele é cardiologista, né? E quando ele terminou a residência dele, ele foi fazer um trabalho de espiritualidade com a saúde do coração. Os cardiologistas que estavam terminando a residência com ele falaram assim, tá, e aí na hora que o cara tiver um infarto, você vai rezar? Aí ele falou, também. E defendeu a tese dele em cima desse tema. E assim, o trabalho que ele desenvolve como cardiologista de corpo e de alma é uma coisa que é surreal o que ele faz. Então, assim, o que eu quero deixar de recado é que continuem sendo bons médicos, como todos são, mas que unam duas coisas que eu acho fundamental para ser realmente assim, um canal de cura para as pessoas, né? Consciência e amor. Perfeito. Perfeito. Consciência e amor. Eu acho que com o conhecimento que todos têm, assim, com certeza vão fazer um trabalho fantástico, né? Olha, muita gratidão de ter batido esse né? papo com você aqui. Realmente muito feliz de ter você aqui, de ter conseguido bater esse papo bacana. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo a gente aí tire bastante proveito e que, né, busquem, porque o nosso intuito é esse, né, que as pessoas busquem, né, não adianta a gente aqui ficar falando, olha, faz, não, vai, busca, vê, né, experimenta a sensação, vai lá e faça, né, busca o autoconhecimento, que eu acho que isso é uma coisa excepcional. Gratidão. Eu que agradeço, Juliano. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigado, até a próxima.